Então, um casamento vivido no Espírito, ele precisa ser vivido, porque uma só carne é que estabelece uma linhagem de Elohim sobre a face da terra. Tem uma palavra aqui em Malaquias, cara, que ela é muito forte, está no capítulo 2. Ela está falando sobre casamento, no versículo 15. Então, quando a gente fala de deixar pai e mãe, iniciar sua mulher e ser uma só carne, no ser uma só carne é que você constrói um casamento no Espírito. Porque uma só carne, na lei do sangue, é na primeira relação sexual. Mas no Espírito há uma construção que você se torna um corpo só. Isso só se dá num casamento no Espírito. E aqui, capítulo 2 de Malaquias, que é versículo 15, diz assim, ó, não fez o Senhor somente um, lhe soprando um pouco do Espírito, ou sobejando-lhe o Espírito? É uma pergunta. E por que somente um? É Deus perguntando também. E ele responde, ele, o Senhor, buscava para si uma descendência piedosa. Importante você pensar, deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher e tornarão-se uma só carne, está no primeiro livro do Antigo Testamento. Está no último livro do Antigo Testamento. Está nos Evangelhos e depois Paulo vem e fala também. É Deus de tempo em tempo dizendo, isso aqui não muda, tá, gente? Algumas coisas variam, outras sofrem modificações, só que isso aqui não muda. E aqui ele está falando, só para você ter uma noção, versículo anterior diz assim, ó, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a companheira da tua aliança. Então não é uma aplicação, ele está falando de matrimônio. E não fez o Senhor somente um, ou seja, de dois ele fez um. E por que ele fez um? Ele pergunta e o profeta responde, porque ele buscava para si uma descendência piedosa. Essa palavra descendência piedosa ou semente piedosa, no original é Elohim. Elohim é o nome para Deus no plural. Sabe o que ele está dizendo? Jeff, Deus, quando você casou com a Ana, ele veio e colocou uma porção no espírito dele. Se você construir o seu matrimônio no espírito, por que ele uniu vocês dois no espírito? Porque ele busca aí um filho, uma descendência. Só que ele não busca um filho de Ana e Jeff. Ele busca um Elohim, ele busca um filho dele nesse casamento. E isso só um casamento no espírito pode dar. Senão você vai dar para a terra um Adão, um filho de Adão, e não um Elohim. Então um casamento vivido no espírito, ele precisa ser vivido, porque uma só carne é que estabelece uma linhagem de Elohim sobre a face da terra. Então, o ID e a igreja missionária está ativa. Por quê? Porque uma geração contará as maravilhas do Senhor à outra geração. Então, pastor, o que seria uma família missionária? O senhor falou, né? Uma família missionária. O que é isso? Muito bem falar sobre família missionária. Porque o que acontece? A gente fala muito sobre família e as pessoas nos enxergam como uma bandeira de família. Só que a família, ela não tem um fim em si mesma. Ela não pode ter um fim em si mesma. A família, ela precisa ser intencionalmente missional. Porque a família é o veículo missional de Deus na Terra. E por isso que ela não pode se fechar nela mesma. Algumas pessoas me veem como alguém que prega a família como um fim em si mesmo. Não, a família não é um sim, um início, um fim. A família é um começo. A família que estabelece o ID. Por isso que se a família não for missional, Deus precisa às vezes até ferir a família para a missão continuar. Você já percebeu que quem aceita ir para a missão, normalmente é o filho do divorciado, o filho do estupro, o filho do adultério, aquele que aceita ir para a missão. Quem nasce numa família boa, ele não aceita muito nem casar, quanto mais ir para a missão. Por quê? Porque, como diria um pastor Neil Barreto, quando o conforto chega, a missão fica ameaçada. Então, nós precisamos entender que a família precisa ser missional. Quando Jesus mandou os discípulos de casa em casa, ele diz o seguinte: a seara é grande, os ceifeiros são poucos.
rogai ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros. E os envia de 2 em 2. Eles vão de casa em casa. Quando eles voltam, vão dar um relatório da missão para Jesus. O que é que eles dizem? Senhor, os espíritos se submetem. Eles nos submetiam. Eles voltaram para casa dizendo, Senhor Jesus, que coisa interessante. A nossa missão é capeta para todo lado. Nós pisava dentro da casa, era demônio saindo pela janela, pelo chaminé, para tudo quanto é lado. E o que ele disse? Senhor, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Orem para que o Senhor da seara envie ceifeiros. Então, da onde que nascem os ceifeiros? Dos seminários teológicos? Não. Mas de famílias que Jesus chegou e limpou ela de demônios. Dali nascem os ceifeiros. Dali nascem os missionários. Minha casa tem que ser uma base missionária. Minha família é uma base missionária. Então, a família precisa ser extremamente missional. Mas por que a gente não fala muito sobre isso? Porque, irmãos, o carro está totalmente quebrado, os carros estão quebrados. Se não temos nenhum carro arrumado, por que vamos falar da corrida? Vamos arrumar o carro e a partir daí falamos da corrida. Mas a família, ela precisa ser essencialmente missional. Ela tem que pensar de forma missional. Porque assim como um pai tira um filho, um pai crente, intencional, tira um filho de casa com 15, 16, 17 anos e manda para uma base missionária para ser treinado, não, ali ele tem que ser aperfeiçoado no treinamento que ele recebeu dentro de casa. Mas a maioria, muito sai de casa, quase que para se converter numa base missionária e não para serem treinados. É porque a família é o nosso laboratório, né? É o nosso laboratório ali que a gente é formado, ali a gente é desenvolvido. Mas ela tem que pensar de forma missional.